Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam amanhã às 10h30 da manhã na Arena Barueri, em São Paulo. Ingressos gratuitos, é preciso entrar lá no site do Palmeiras, fazer um cadastro, biometria facial. Corra atrás disso se você ainda não fez. Mas caso não possa estar presente, esse jogo tem transmissão da TV Globo, da TV Brasil e também do Sport TV. Partida de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro, primeira participação do Cruzeiro de Garotas nessa etapa do campeonato e caso consiga avançar, vai confirmar também pela primeira vez uma vaga na Libertadores da América. Muitas primeiras vezes com o Cruzeiro de Garotas, mas estamos nos adiantando, vamos falar um pouquinho sobre esse jogo de amanhã primeiro. Bom, vamos começar falando sobre o nosso adversário. O Palmeiras é uma das melhores equipes do futebol feminino brasileiro hoje, tem um excelente elenco e principalmente do meio para frente tem alguns valores individuais fora de série, jogadoras ou titulares da seleção ou que já estão pedindo passagem há muito tempo para ter oportunidade aí com o Arthur Elias. É um time muito bem treinado pela Camila Orlando, é um trabalho consolidado dela por lá, e um time sempre muito forte, né? Principalmente jogando em casa. Vem de uma classificação diante do Flamengo num confronto de forma geral de muitos gols, né, nos dois jogos. E aí até falando um pouquinho sobre essas duas partidas, o primeiro jogo foi comando do Flamengo no Rio de Janeiro. O Flamengo chega a abrir 2-0 no primeiro tempo, o Palmeiras busca o empate e o Flamengo consegue se recolocar à frente do placar. Nesse jogo, eu achei que o Flamengo, no primeiro tempo, fez uma partida melhor, porque no meio-campo conseguiu ser superior à equipe do Palmeiras. E aí, quando foi superior no meio-campo, vencendo mais duelos, conseguiu encontrar muitos espaços nas laterais do campo do Palmeiras, e aí as meio-campistas do Flamengo, que são muito talentosas, percebendo esse espaço, sempre acionando as suas beiradas, né? E com isso o Flamengo conseguiu criar com muita contundência e foi muito efetivo. Né, marcou os seus 2 gols, coisa que o Palmeiras no primeiro tempo não conseguiu ser, assim. O Palmeiras teve oportunidades no primeiro tempo, mas não conseguiu ser efetivo e talvez porque no meio-campo não estava muito bem encaixado, não estava funcionando. A sensação era de que o Flamengo era superior no jogo e acabou abrindo essa vantagem no primeiro tempo. E aí é interessante porque a Camila Orlando volta para o segundo tempo já com 3 alterações, sendo 2 delas no meio-campo. Troca as 2 volantes do time naquela oportunidade. E aí a sensação é que o Palmeiras melhora no jogo, passa a vencer mais duelos, passa a ser mais consistente nesse setor, ceder um pouco menos de espaços e com isso você vai ganhando duelos, você vai tendo superioridade e aí quando a bola chega, principalmente para Tainá Maranhão, para a Brenda e, obviamente, para Amanda Gutierrez, o Palmeiras sempre tem boas condições de machucar o seu adversário. Foi assim que aconteceu, empatou o jogo e, posteriormente, o Flamengo se mantém ali à frente do placar. Esse jogo termina num 3-2. E na partida da volta, é interessante que a Camila Orlando mantém essas mudanças que ela fez no meio-campo. Então, o Palmeiras vem para esse jogo com o meio-campo modificado em relação ao que foi a primeira partida. Precisava vencer por um gol de diferença para levar a partida para os pênaltis e precisava de vencer por 2 gols ou mais de diferença para concretizar essa classificação ainda no tempo normal, que é o que acaba acontecendo, né? E por isso, acho que a postura, inclusive, do Palmeiras foi muito mais agressiva nesse segundo jogo, por jogar em casa também, obviamente, ao lado do seu torcedor, e com esse meio-campo modificado em relação ao que foi o primeiro jogo, o Palmeiras é bastante dominante, consegue abrir o placar muito cedo, o que eu acho que condiciona um pouco a partida também, e no segundo tempo, num lance, assim, de muita genialidade, um golaço do meio-campo, né? É muita inteligência para perceber o posicionamento da goleira adversária, que estava adiantada porque o Flamengo tinha a posse da bola naquele momento, mas aí a Brenda, num chute de raríssima felicidade, ali basicamente liquida a fatura, acho que até por uma questão anímica, né? Você tomar um gol desse logo no início do segundo tempo é muito complicado de se recuperar. O Flamengo se lança ao ataque, até porque no mata-mata, né, você perder de 2-0, de 20-0, tanto faz, estaria sendo eliminado da mesma forma. E aí, já na reta final, Amanda Gutierrez com muito espaço na área do Flamengo, entre as zagueiras, cabeceia ali para o fundo das redes e a Amanda Gutierrez com espaço na área, não tem muito o que fazer, né? Então, em linhas gerais, acho que o Palmeiras, apesar de ter sofrido no primeiro tempo do confronto ali diante do Flamengo, no geral dos 180 minutos, acho que ou foi um confronto bem parecido na maior parte do tempo, ou o Palmeiras foi superior e por isso avançou. A sensação é de um elenco mais profundo do que o elenco do Flamengo e é um trabalho também mais consistente da Camila, né? Em que pese a Rosana ser uma ótima treinadora, é um trabalho que começou agora com a temporada andando, então vamos ver
como o Flamengo se desenvolve para o ano que vem, mas foi uma equipe que cresceu muito, mas que ainda está alguns degraus aí atrás do Palmeiras. E o Palmeiras, por sua vez, é uma equipe muito consistente, é uma treinadora que não tem medo de mexer na equipe quando é necessário, né? Eu acho que essas mudanças que ela faz na virada do primeiro tempo para o segundo e a manutenção dessas mudanças para o segundo jogo são fundamentais para que o Palmeiras encontre mais equilíbrio nesse meio campo. Como eu falei, é uma equipe que em alguns momentos cede espaços, principalmente pelos lados do campo, e aí é algo que o Cruzeiro pode explorar bem, mas espero um confronto muito difícil, porque acho que tanto a equipe do Palmeiras quanto a Camila conseguiram muito rapidamente assimilar aí algumas lições, alguns problemas e solucionar esses problemas dentro do próprio confronto diante do Flamengo. E aí acho relevante também falar sobre a partida que nós fizemos contra o Palmeiras lá na Arena Barueri, porque foi um jogo muito bom do Cruzeiro, na minha opinião. É a minha partida favorita que eu já assisti do Cruzeiro de Garotas, não só esse ano. Já tivemos vitórias mais contundentes, mais dominantes, muita posse de bola, goleadas, mas o momento defensivo do Cruzeiro naquele jogo foi praticamente perfeito. Então foi um time que conseguiu proteger muito bem a sua área, foi um time muito forte no setor de meio campo. O Cruzeiro até não marcou tão alto como a gente costuma ver ali uma pressão na primeira linha do adversário. Não foi muito essa a estratégia, a maioria dos embates foram no meio campo, mas foi um dia em que as recomposições estavam perfeitas, foi um dia em que todo mundo estava se dedicando muito sem a bola, não que não aconteça em outras oportunidades, isso é uma característica desse time do Jonas, mas naquele dia estava diferente, tinha que ser diferente mesmo para você conseguir parar esse ataque do Palmeiras. Fomos muito bem sucedidas nisso naquela oportunidade, acho que defensivamente um jogo muito forte, e um gol também muito no início que acaba condicionando um pouco do jogo, né? A Marília sempre muito atenta, a Tapia dá uma bobeada e a Marília tá ali para conferir, colocar essa bola no fundo das redes, mas em linhas gerais até um jogo que nos faltou com a bola nos pés, um pouco mais de frieza para tomar as melhores decisões ali no último terço, acertar o último passe, não forçar tanto alguns passes, porque nós tivemos alguns lançamentos que encaixaram naquele jogo e que nos cederam boas oportunidades, mas em muitos momentos alguns passes meio forçados, assim, que quebravam o ritmo, devolviam essa posse ao Palmeiras e a gente precisava buscar recuperar de novo, e aí você acaba não finalizando tanto a gol quanto poderia, e consequentemente o Cruzeiro não conseguiu ampliar o placar. Mas foi um jogo assim de muito controle, na minha opinião, de muito domínio, apesar de ser com menos posse de bola, com menos finalizações, foi um jogo muito controlado, um jogo em que o Cruzeiro de fato soube sofrer, né? Não é aquela falácia do saber sofrer quando você vai assistir o jogo, foi um Deus nos acuda, né? Não, as coisas foram feitas de forma muito consciente, e defensivamente o time foi muito forte, realmente é um jogo que eu recomendo assistir, tá? Inclusive no YouTube do Palmeiras, essa partida. E assim, para fazer um bom resultado, para largar bem nesse confronto de 180 minutos, o Cruzeiro vai precisar fazer um jogo do ponto de vista defensivo tão bom quanto esse que fez na primeira fase do Campeonato Brasileiro. E de cara já temos alguns problemas, né, para poder desempenhar da mesma forma que desempenhamos naquela oportunidade. O primeiro problema se chama Isa Haas. A Isa não tem aparecido nas imagens de treinamento que o Cruzeiro divulga quase que diariamente. É sabido por todos, ela teve uma lesão muscular ali no jogo diante do Corinthians, isso foi no dia 3 de agosto, então, assim, pouquíssimo tempo de recuperação entre o dia da lesão e o dia desse jogo. Não deve nem viajar, o Cruzeiro não divulga, não vai divulgar, mas a sensação que eu tenho é que nem viaja, talvez com muita sorte esteja disponível para o segundo jogo no Independência na semana que vem. Isso é um grande problema porque a Isa é, obviamente, uma ótima zagueira do ponto de vista técnico, se posiciona muito bem, é uma liderança no setor, é uma zagueira de seleção brasileira, está cada vez mais madura e, na minha opinião, vive o seu melhor momento da carreira aqui no Cruzeiro. Mas, além disso tudo, ela é a nossa zagueira mais alta e é a nossa única jogadora de linha mais alta, que é a Amanda Gutierrez. E aí, quando a gente fala de uma atacante que é centroavante da seleção brasileira, que com a bola nos pés dentro da área é extremamente perigosa, mas na bola aérea, então, nem se fala. E aí você perder a sua zagueira mais alta e talvez mais experiente nesse momento, né, para esse tipo de confronto, evidentemente vai ser um problema. É claro que o retorno da Calhau nos ajuda muito, é uma zagueira tecnicamente tão boa quanto,
mas essa questão da estatura e da imposição física me preocupa um pouco, até porque quem assistiu o Palmeiras 0, Cruzeiro 1 pela primeira fase do Campeonato Brasileiro viu que a Isa Haas fez uma senhora partida naquela oportunidade, talvez tenha sido a melhor em campo, não só pelo lado do Cruzeiro, né, de forma geral no jogo, dentro daquilo que a posição dela exige, e certamente vai fazer muita falta. E aí o Cruzeiro vai precisar compensar isso nessa linha de 3, que tem sido Isabela, Paloma e Calhau. É uma ótima linha de 3, mas realmente a gente vai ficar devendo um pouquinho na altura aí em relação a Amanda Gutierrez. Um segundo problema, que envolve também a provável ausência da Isa Haas, é que a comissão técnica do Cruzeiro parece hoje ter dúvidas em como montar esse meio-campo do Cruzeiro. Em algum momento da temporada, pareceu ser muito claro na cabeça dessa comissão técnica que o nosso meio-campo era Bedoya, Pribac e Gabi Soares, principalmente para partidas desse nível, de adversários dessa prateleira em que se encontra o Palmeiras. Inclusive, esse foi o nosso trio de meio-campo que jogou lá na Arena Barueri na primeira fase do Campeonato Brasileiro. Porém, desde que as competições retornaram após a data FIFA, esse trio não iniciou nenhuma partida. Se eu não estiver enganada, sequer fizeram minutos juntas, tá? Normalmente, quando uma entra, a outra sai, e a gente não teve mais a presença desse trio. E aí eu tenho cá as minhas dúvidas pelas escolhas que o Jonas fez nesses últimos 3 jogos, contra 2 adversários, né, Corinthians e Bragantino. Eu tenho cá as minhas dúvidas de como ele vai montar esse meio-campo. Contra o Corinthians, que é um adversário que exige que você seja muito forte no meio-campo, principalmente sem bola, né, que você vença muitos duelos, ele optou por tirar a Paloma dessa zaga e colocar de primeira volante jogando ao lado da Bedoya. Caso ele opte por fazer a mesma coisa nesse jogo, o que faz sentido, né? Ele estaria mexendo em 2/3 dessa linha de 3 que nos deu a melhor defesa da primeira fase do Campeonato Brasileiro, né? Ele já não tem a Isa Haas por questão de lesão, e aí ele tirando a Paloma, sobraria só a Isabela, desse trio que nos entregou muita consistência defensiva ao longo da temporada. E aí, isso não deixa de ser um problema, né? Lá contra o Corinthians, quando a Isa tem que sair, ele não retorna a Paloma para a zaga, ele coloca Ambrósio, e aí fica Ambrósio de zagueira central, Calhau pela esquerda e Isabela pela direita. E eu acho que essa possibilidade é real para amanhã, assim, a Paloma de primeira volante, ao lado da Bedoya, e essa linha de 3 que teve a sequência ali no jogo diante do Corinthians. Mas é sempre uma decisão delicada de ser tomada. A gente está falando de um jogo em que você vai precisar ser muito forte nesses 2 setores e tirar de um para colocar no outro, de repente enfraquecer a zaga para tentar fortalecer o meio-campo. Eu não sei se é a melhor solução. Não cravo esse meio-campo, tá? Não cravo o Paloma ao lado da Bedoya e Gabi Soares, por exemplo. Das 3 posições no meio-campo, acho que a única que dá para cravar mesmo é a Bedoya, que essa sim tem sido titular e consistente, principalmente nesse retorno, mas acho que desde a partida ali contra a Ferroviária ela tem feito jogos muito, muito bons, mesmo quando o Cruzeiro não vai bem, ela costuma ir bem, então acho que a vaga dela está assegurada. E as outras 2 eu sinceramente não consigo cravar, acho que tem disputa entre todo mundo que já atuou por ali, Paloma, Leide, Gabi Soares, Vanessinha, que apareceu por ali no último jogo, Pribac, que já foi muito titular e hoje parece ter perdido espaço com a comissão técnica. Acho que está todo mundo aí brigando por essas 2 vagas. O que eu acredito também é que a gente não vai ter o mesmo meio-campo que a gente teve na semana passada no Independência, com Vanessinha e Gabi Soares. Acho que é uma ou outra, pela característica do jogo e do adversário. E aí, assim, até acho que a Vanessinha entrou bem demais, né? Fez um ótimo jogo, inclusive sem bola. Para o adversário, que é o Palmeiras, e para a característica que esse jogo vai ter, é muito diferente daquilo que o Bragantino vai te exigir naquele setor. Então, não acredito nas 2 começando, mas também não sei qual das 2 começa. Hoje, pelas escolhas de quem entra de titular, quem sai ao longo da partida, me parece estar havendo aí alguma disputa, e é um jogo muito estratégico nesse setor. Vamos ver o que a comissão técnica define, mas resposta mesmo só amanhã de manhã às 9h30, 1 hora antes do jogo. Para não dizer que temos só problemas, eu acho que temos soluções também para essa partida. Uma delas eu já citei, que é a Vanessinha, é um retorno muito importante para esse elenco do Cruzeiro, seja começando, seja entrando ao longo da partida, ter uma jogadora desse calibre disponível é muito importante, e ela não estava disponível lá na primeira fase, quando jogamos diante do Palmeiras na Arena Barueri, e a Bianca também não estava disponível naquela oportunidade. Então, quando eu falo de um Cruzeiro que teve dificuldade com a bola nos pés, de reter essa posse, de tomar as melhores decisões
para chegar de forma mais contundente ali na área do Palmeiras, na zona de perigo do Palmeiras e finalizar melhor as suas oportunidades, ampliar esse placar, você ter retornos como Bianca Brasil e Vanessinha ajuda demais, né? Acho que a qualidade delas é incontestável. Qualquer pessoa que acompanha o Cruzeiro, que acompanha o futebol feminino brasileiro, sabe que elas estão numa prateleira muito alta quando a gente fala de atacantes que atuam aqui no Brasil. Não estavam disponíveis nesse jogo da primeira fase e agora vão nos ajudar muito. E além de toda a qualidade, fisicamente me pareceram muito bem lá no Independência diante do Bragantino. As duas voltando de lesão, né? Lesões diferentes, tempos de recuperação diferentes. Mas as duas me pareceram suportar muito bem os minutos que tiveram. A Vanessinha até saiu antes desse jogo, mas enquanto esteve em campo, acho que foi muito bem em tudo que se propôs a fazer. Em alguns momentos estava jogando como ponta, em outros momentos estava jogando como meia, caindo mais pela esquerda. Acho que com a bola, muito talento, muita qualidade. O nosso primeiro gol sai de uma jogada que inicia nos pés dela, né? Mas sem a bola também contribuiu muito. E a Bianca, para mim, também fez um ótimo jogo, a melhor partida dela depois desse retorno de lesão. E, de novo, jogando 90 minutos, né? Então fica a expectativa de ver, com uma semana que essa equipe teve para descansar, se recuperar e trabalhar, a expectativa é de que ambas estejam disponíveis para fazer muitos minutos e fazer muitos minutos bem, o que é uma ótima notícia para a gente. Acho que o Cruzeiro, primeiramente, tem que se preocupar sim, em ser muito forte sem a bola, em não ceder espaços a esse meio-campo do Palmeiras, para que esse meio-campo do Palmeiras não encontre Tainá Maranhão, não encontre Amanda Gutierrez em condições de finalizar. Brenda é uma jogadora que tem que ser muito limitada o tempo inteiro, né? É muito talento do meio para frente nesse time do Palmeiras, isso sem citar a Andressinha, por exemplo, que até foi sacada muito cedo, né, na partida de volta ali contra o Flamengo, e por opção técnica, essa foi a explicação, pelo menos na transmissão, mas ainda assim é uma jogadora muito talentosa, que a gente conhece, todo mundo conhece, né, sabe do potencial dela. Então, a primeira preocupação do Cruzeiro, na minha opinião, tem que ser defensiva, assim como foi no jogo que tivemos lá na primeira fase do Campeonato Brasileiro, mas é evidente que nós temos qualidade suficiente no nosso elenco para que você, com a bola nos pés, consiga tomar decisões melhores do que foi naquela oportunidade e machuque mais o seu adversário. Tenho essa expectativa de ver o Cruzeiro fazendo isso. Não sei se a gente vai marcar tão alto dessa vez, porque no primeiro jogo não foi assim. Teve os momentos em que o Cruzeiro pressionou a primeira linha do Palmeiras e talvez o nosso gol, que sai muito cedo ali, sai muito por conta disso. Não estava um movimento tão encaixado de pressão como a gente já viu em outros momentos, mas a Marília está ali incomodando, né? E quando sai a falha individual da TAP, ela está ali para conferir. Então, é algo que essa equipe faz muito bem, acho que não dá para abdicar, mas eu fico com o jogo que a gente fez lá na primeira fase na memória, e foi uma partida em que a equipe se propôs a marcar um pouco mais ali no meio campo, um bloco médio, assim. E foi muito bem, foi muito efetiva no momento defensivo. Torço muito para que a gente esteja num dia bom nesse fundamento, e aí de todo mundo, né? Acho que é óbvio que eu citei aqui alguns nomes, principalmente de volantes, de zagueiras, mas o momento defensivo é todo mundo, da Lele para trás, é preciso. E foi isso que fez com que a gente fosse tão efetivo e conquistasse o resultado positivo no jogo da primeira fase. E aí vai ser importante que todo mundo se dedique demais sem a bola nessa partida, assim como foi lá, para que a gente esteja mais compacto em campo, não ceda espaços e, obviamente, com a bola nos pés, a gente tem muita qualidade para tentar agredir esse adversário. Confronto de mata-mata de 180 minutos, o Cruzeiro não pode se dar ao luxo de entrar mal como entrou diante do Bragantino no jogo de ida lá no Canindé. Se fizer isso, provavelmente vai ser punido pelo Palmeiras. Por ser um confronto de 180 minutos, o mundo não vai acabar amanhã, 12h30. Então é importante saber jogar o jogo, saber jogar o confronto, entender os momentos desse confronto. E nesse primeiro jogo, não sofrer gols já seria um ótimo resultado, na minha opinião. Não perder seria um ótimo resultado, na minha opinião. Agora, é evidente, confronto de mata-mata, se você tiver a oportunidade, você tem que ser letal. E o Cruzeiro pecou um pouco nisso diante do Bragantino, que é um adversário consideravelmente mais frágil que o Palmeiras. Então, é preciso que essa equipe esteja realmente numa manhã mais feliz do ponto de vista técnico e até de confiança, que isso é algo que eu acho que elas retomaram ali, ou pelo menos aparentemente retomaram diante do Bragantino, para que caso as oportunidades surjam, e elas devem surgir, tem que matar o jogo, tem que machucar o seu adversário, porque se você não machuca um adversário como o Palmeiras, você não tenha dúvidas que ele vai te machucar.
mas é mais um daqueles confrontos de erro zero, de concentração no mais altíssimo nível, e acho que a gente vai estar diante de um confronto bastante equilibrado, assim como vai ser a outra semifinal também. Não acredito em tantos gols como a gente viu nesse confronto do Palmeiras nas quartas de final. Duas equipes que se defendem bem, duas equipes que têm muito talento também do meio para frente para definir jogos. E quem errar menos provavelmente vai sair com a vantagem desse jogo de amanhã ali na Arena Barueri. E eu torço muito para que essa equipe seja o Cruzeiro. Bom, é isso. Você que está em São Paulo, a entrada é franca, mas é preciso fazer esse cadastro no site do Palmeiras. Nas redes sociais do Cruzeiro, no site do Cruzeiro tem todas as informações. Vale muito a pena ir de novo. A torcida do Cruzeiro está saindo aqui de BH para acompanhar e apoiar o time lá em São Paulo, para fazer uma linda festa e tomara que trazer um bom resultado aqui para o Independência. E, obviamente, se você não pode estar presente, esse jogo tem transmissão da TV Globo, da TV Brasil e do Sport TV. Cruzeirenses mandando boas vibrações de todos os lugares para que a gente conquiste um bom resultado. E a verdade é que agora o clube está muito próximo de conquistar aquilo que de fato é o seu objetivo esportivo no ano, uma vaga para a Libertadores. Para não depender de ninguém, você precisa chegar na final do Campeonato Brasileiro Feminino para confirmar essa vaga. O Cruzeiro está a 2 jogos de um feito inédito e que é sim o seu principal objetivo no ano. Tudo começa amanhã e tomara que a gente dê um passo na direção certa, consiga fazer um bom jogo, trazer um bom resultado na Independência, para quem sabe alcançar essa final inédita e essa vaga inédita na Libertadores. Estou muito na torcida, um abraço.